A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Dominical Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando uma série de lições nesse trimestre que traz como assunto geral a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Este é o assunto geral que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano 2025, lições comentadas pelo pastor José Gonçalves. Estamos estudando uma série de lições usando como referência, como base, os acontecimentos, a história da igreja de Jerusalém, que nós temos o entendimento ser esta a primeira igreja local que foi estabelecida, a igreja de Jerusalém, a igreja que foi o início, de toda a trajetória do cristianismo. E temos aprendido muito em relação à história da igreja e temos também aproveitado a oportunidade para tirar lições, aprendizados para a igreja atual, o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, o que aconteceu na igreja de Jerusalém tem servido como ensinamento importantíssimo para que nós possamos, nos dias que estamos vivendo, aperfeiçoar a nossa vida com Deus, e dizendo isso na nossa forma de cultuar e de servir ao Senhor na igreja, na igreja local. Bom, nós estamos prontinhos aqui para estudar a lição de número 7. Chegamos à metade desse trimestre. A lição de número 7 traz como título da lição uma igreja que não teme a perseguição. Esse é o título da lição que nós vamos estudar hoje, uma igreja que não teme a perseguição. Observe que o título que nós temos aqui já traz para nós uma definição. Define a igreja de Jerusalém, a igreja local que estava em Jerusalém, a primeira igreja. Ela é definida aqui como uma igreja que não teme, que não tem medo da perseguição. E quando nós estudamos a história da igreja de Jerusalém, nós chegamos à conclusão que esse título aqui da lição é verdadeiro. De fato, a igreja de Jerusalém foi uma igreja perseguida, combatida, duramente atacada, mas que soube lidar com essa situação. Então, a lição de hoje é uma lição que vai nos ajudar a compreender por que a igreja foi perseguida. Vai nos ajudar a responder por que a igreja hoje também é perseguida. E qual foi o antídoto, qual foi o remédio utilizado pela igreja de Jerusalém para lidar com as perseguições? O que a igreja de Jerusalém fez quando foi atacada, quando foi perseguida? O que a igreja de Jerusalém fez serve para nós hoje? Traz para nós lições? A forma da igreja de Jerusalém enfrentar a perseguição nos traz um aprendizado para nós aplicarmos nos dias atuais? A lição de hoje vai nos ajudar a compreender tudo isso. Bom, de imediato, eu já gostaria de deixar bem claro aqui para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham que a perseguição é uma prática que sempre acompanhou a igreja. Desde a primeira igreja que foi fundada em Jerusalém, a igreja primitiva, a perseguição sempre foi um fato recorrente, comum na igreja ao longo da história. E
a lição de hoje nos ajuda a compreender o porquê disso. Por que a igreja sempre foi perseguida? Por que a igreja, os verdadeiros cristãos, sempre passaram por perseguições? Qual é a razão de tanta perseguição? A lição de hoje vai nos ajudar a compreender isso. Vai nos ajudar a compreender também que quando a igreja, enquanto instituição, ela pensou que havia resolvido o problema da perseguição, né? Quando a igreja se casou com o Estado, parecia que a perseguição tinha de fato terminado, e terminou, né? Houve ali um cessar-fogo contra a igreja no sentido físico, mas quando isso aconteceu, ao invés de favorecer, nós percebemos pela história da igreja que isso prejudicou, isso foi ruim. Por incrível que pareça, no período de perseguição, a igreja sempre cresceu, sempre avançou, ela sempre prosperou. E quando houve um cessar dessa luta, dessa perseguição contra a igreja, ao invés da igreja avançar, na verdade a igreja ela teve sérias perdas espirituais, mostrando para nós que, embora nenhum de nós queremos ser perseguidos, embora nenhum de nós desejamos isso, a perseguição ela sempre serviu como um fator motivacional e inspirador para que a igreja buscasse a Deus, para que a igreja se posicionasse com oração, com santificação, buscando de Deus o cuidado, a providência e o livramento. A igreja do Senhor Jesus, ao longo da história, ela enfrentou e enfrenta perseguições. E por que isso acontece? Isso acontece porque a igreja, ela é uma instituição criada por Deus para andar na contramão do sistema. A igreja, ela anda na contramão do sistema, ela prega contra tudo que o sistema relativiza ou considera normal. A igreja prega contra o pecado, a igreja prega contra a corrupção, a igreja prega contra a desigualdade, a igreja prega contra a imoralidade, a igreja prega contra a quebra dos princípios e dos valores do conservadorismo. A igreja prega contra isso. Então, pelo fato da igreja ela se manifestar contra todas estas coisas, ela se torna uma oposição ao sistema. Ela se torna uma oposição ao mundo. E essa é uma razão muito clara do porquê que a igreja ela sofre perseguição. De maneira que quando a igreja ela consegue se associar com o Estado, quando a igreja ela consegue se associar com o poder político, geralmente a igreja ela perde na sua vida espiritual, ela perde a sua identidade, ela perde a sua identificação. Por quê? Porque, na verdade, a igreja ela foi estabelecida por Deus para pregar contra o mundo, contra as mazelas do mundo, contra o sistema mundano. A igreja ela foi chamada por Deus para isso. Essa é a vocação da igreja, é o chamado da igreja. E, evidentemente, isso vai levar a igreja a ser perseguida. Independentemente do país que está, a igreja ela vai ser sempre
mal interpretada, mal compreendida, perseguida e atacada pelo simples fato de ela pregar contra o sistema. O negócio é tão sério que você pode observar que mesmo nos países cristãos, como por exemplo o Brasil, que é tido como um país cristão, mesmo em países de maioria cristã, os crentes são perseguidos. Por quê? Porque prega contra o pecado, contra a imoralidade, contra a corrupção, contra a iniquidade. Então, por esta razão, a igreja ela vai ser sempre atacada e combatida pelo seu posicionamento de lealdade à palavra de Deus. Deu para compreender? Então, resumindo aqui o nosso comentário sobre o título da lição, a igreja ela não pode temer a perseguição, ela não pode ter medo da perseguição, ela deve se posicionar sempre de acordo com a palavra de Deus, mesmo que isso custe para ela perseguição. E a igreja de hoje, ela deve ter essa postura se inspirando, usando como referência a igreja de Jerusalém, que era de fato uma igreja que não temia também a perseguição. A igreja de Jerusalém foi marcada por muitas perseguições, mas ela permaneceu fiel aos princípios, aos valores, àquilo que ela havia recebido do Senhor Jesus e também dos seus apóstolos. Tá certo? Bom, o nosso texto áureo diz o seguinte: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Esse versículo aqui faz parte também da leitura bíblica em classe, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Mas aqui eu já gostaria de destacar um ponto importante. Os apóstolos disseram, no caso Pedro, juntamente com os demais apóstolos, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Temos aqui um princípio claro, estabelecido aqui na igreja, de que a igreja ela deveria obedecer a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Não era a intenção dos apóstolos diretamente se tornar averso às autoridades. Não era a intenção dos apóstolos transformar a igreja num grupo de resistência às autoridades. Não isso. Não era essa a intenção. A igreja não foi estabelecida na terra com esse objetivo. Porém, a missão da igreja é pregar a verdade. A missão da igreja é pregar Jesus Cristo. E se o sistema não concorda com isso e tenta fazer a igreja desistir dessa missão, aí nós vamos ter um conflito. E nesse conflito a igreja não vai abrir mão da sua vocação, porque a vocação da igreja é pregar Jesus Cristo para a salvação. E se as autoridades elas se levantam contra essa pregação, aí a conclusão que Pedro traz aqui é que importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Entre ter que obedecer uma lei que nos impede de pregar o Evangelho, ou obedecer a lei de Cristo que nos ordena pregar o Evangelho a toda criatura, a igreja ela vai obedecer ao Senhor, a palavra de Deus, ela vai cumprir a vontade de Deus. Então Pedro está colocando aqui uma situação muito clara. Um dos princípios básicos da igreja é pregar o Evangelho, ainda que isso custe a ela perseguição e nos traga até mesmo a morte física para alguns, mas a igreja não pode abrir mão de pregar o Evangelho. Essa é a chamada, essa é a vocação, essa é a missão da igreja.
custe o que custar. A nossa verdade prática diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, Deus a protegerá. A verdade prática traz aqui duas realidades que a igreja não pode fugir delas. São duas verdades que não se pode fugir delas, que não se pode negá-las. São duas verdades que não tem como a igreja negar. A primeira é de que ela vai ser perseguida. A igreja, ela sempre vai ser perseguida. A igreja leal, fiel a Deus, sempre será perseguida. Por quê? Porque ela bate de frente com o sistema. A igreja, ela anda na contramão do mundo. Essa é uma verdade inegável. Independentemente do país, da nação que seja, a igreja sempre, a igreja verdadeira sempre vai bater de frente com o sistema mundano. E isso vai produzir, dentro de um sistema mundano, dentro do mundo, da sociedade, isso vai produzir, muitas vezes, perseguição contra a igreja. Isso é um fato. Eu até diria que, quando a igreja deixa de ser combatida, perseguida, é razão para estar preocupados. Quando a igreja deixa de passar por perseguição, quando a igreja deixa de ser criticada pelo mundo, isso é muito preocupante. Porque isso pode estar indicando que a igreja está demasiadamente associada, casada com o sistema mundano. E nós estamos aqui para fazer a diferença, não para ser engolidos pelo sistema, não para ser parceiros do sistema. A igreja está aqui para bater de frente mesmo, para revelar o pecado, para expor o pecado, para mostrar o pecado e também para propor à humanidade a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. Então não é normal a igreja viver de mãos dadas com o mundo. Não é normal. O normal é a igreja incomodar. O normal é quando a igreja incomoda, quando a igreja ela é questionada, combatida e atacada pelo mundo. Isso é normal, porque isso indica que a igreja está fazendo o seu papel. A igreja está batendo de frente com o sistema. Então, a verdade prática nos traz duas verdades inegáveis. A primeira é que a igreja é perseguida. E a segunda verdade aqui, inegável, Deus a protegerá. Que a igreja vai ser perseguida, isso é fato. Mas, na mesma proporção que a igreja ela é atacada, combatida e perseguida, ela também será protegida pelo Senhor. A igreja, ela pertence a Deus. A igreja pertence a Jesus. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela é propriedade de Deus. Eu estou falando não só a igreja universal, espiritual, que vai morar no céu invisível, mas a igreja local também. Ela tem um dono, ela pertence ao Senhor Jesus. Jesus é o Senhor na igreja, é o Senhor da igreja. Então, como a igreja ela tem dono, e o dono dela é Jesus, ele a protege, ele guarda, ele livra, ele sustenta, ele fortalece, ele provê, ele direciona, ele inspira, ele capacita. O Senhor cuida da igreja, ele não abandona a igreja, ele admite, ele permite que a igreja passe pela perseguição, ele permite, mas ele está juntinho com a igreja no meio da perseguição, no meio da luta, no meio da prova. Ele estará sempre conosco, junto de nós. Devemos nós compreenderem? Nós temos importantes passagens bíblicas que nos mostram muito isso. Que a igreja,
apesar de ser perseguida, ela será sempre guardada e protegida pelo Senhor. A perseguição, ela faz parte da vida da igreja, mas também faz parte da igreja, da vida da igreja, o cuidado do Senhor para com a igreja, porque a igreja, ela não é uma invenção dos homens. A igreja, ela foi fundada pelo Senhor Jesus, ela tem como fundamento o Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito dessa questão das perseguições e do cuidado de Deus sobre a igreja. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus disse aqui em João 16, 33 que ele venceu o mundo, significa que ele venceu pela igreja, portanto a igreja está sob o controle dele. A igreja pertence a ele. Então veja que no João 16, 33, admite a perseguição como algo que vai fazer parte da história da igreja. Mas também o versículo traz a promessa de que a igreja será vencedora em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Esse versículo afirma que todos aqueles que buscam ser fiéis a Deus vão ser perseguidos. Todos que são fiéis a Deus estão sujeitos à perseguição. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, nos afirma que a perseguição é algo que faz parte da vida daqueles que são fiéis, piedosos diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, diz que a perseguição, ela chega aos fiéis, faz parte da nossa vida. No entanto, existe um limite para a perseguição. Qual é o limite? Somos perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, sim. Desamparados em meio à perseguição, jamais. Somos perseguidos, mas o Senhor cuida de nós em meio à perseguição. Então, essas referências que eu acabei de ler aqui nos ajudam a compreender que a perseguição é uma realidade, mas na mesma proporção que a perseguição é uma realidade sofrida pela igreja, o Senhor também protegerá, guardará a sua igreja. Tá certo? Portanto, nós não temos que temer a perseguição, mas devemos confiar no Senhor. Bom, essa lição ela traz 3 objetivos que eu quero compartilhar com vocês aqui. O primeiro objetivo da lição é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo objetivo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E o terceiro objetivo da lição é encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra, são 2 textos bíblicos, né? Atos capítulo 5, versículo 25 até o 32, e Atos capítulo 12, versículo 1 até o 5. Nós já lemos aqui que, na verdade prática, nos diz, né, nos fala aqui sobre as 2 verdades inegáveis, né? Nós somos perseguidos, mas ao mesmo tempo somos protegidos. E agora, né, na leitura bíblica em classe, nós temos 2 passagens bíblicas diferentes, que nos apresentam 2 cenários diferentes, onde no primeiro cenário, no primeiro texto, que é Atos capítulo 5, versículo 25 até o 32, nós temos aqui a exposição de uma perseguição sofrida pela igreja de Jerusalém, uma perseguição sofrida por religiosos. Portanto, temos aqui em Atos capítulo 5 uma perseguição religiosa.
E em Atos capítulo 12, versículo 1 até o 5, que é o outro cenário apresentado aqui na leitura bíblica em classe, nos apresenta uma perseguição política. Então nós temos aqui duas esferas de perseguição sofrida pela igreja: a perseguição religiosa e a perseguição política, né? Atos capítulo 5, versículo 25 em diante, diz o seguinte: e chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, o que nós temos aqui em Atos capítulo 5? O cenário era: os apóstolos haviam sido presos, prenderam os apóstolos, colocaram os apóstolos numa cadeia com pelo menos 16 soldados, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo ali, libertou aqueles apóstolos, e quando pela manhã o capitão dos servidores foi lá, enviou uma comitiva para ir lá buscar os apóstolos, para julgar os apóstolos pela manhã, ao chegarem lá, a comissão, né, ao chegar lá na prisão, viu que os soldados estavam todos apóstolos no seu devido lugar, mas cadê os prisioneiros? Os prisioneiros não estavam na cadeia. Os soldados estavam todos, cada um deles ali dentro da sua ocupação, mas cadê os prisioneiros? Os prisioneiros não estavam lá. E eles ficaram perplexos ao saberem disso, porque perceberam que algo sobrenatural havia acontecido. E enquanto eles estavam tentando entender o que aconteceu, aí entra o versículo 25, porque chega um mensageiro e afirma para o capitão e os sacerdotes que estavam ali, as autoridades religiosas. Então esse mensageiro chega dizendo: olha, os homens que vocês prenderam estão lá no templo ensinando ao povo. Mas eles não estavam presos? Só que um milagre aconteceu. Deus enviou um anjo, libertou aqueles homens, e eles estavam já lá no templo novamente pregando pela manhã. E aí, esse tal capitão dos servidores, que era um sacerdote que tinha uma função de capitanear, de colocar em ordem ali o templo, né, a movimentação no templo. Então esse homem, juntamente com os seus soldados, foram lá e buscaram os apóstolos e repreende os apóstolos mais uma vez, né? E ele diz uma coisa aqui no versículo 28, muito interessante. Ele diz o seguinte: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. É interessante você observar aqui que esse sacerdote, né, esse capitão aqui de servidores, esses líderes religiosos estavam admitindo que naquele período da história os apóstolos já tinham enchido Jerusalém com a doutrina do cristianismo. Ou seja, toda Jerusalém já conhecia o evangelho. Já havia sido disseminado por toda Jerusalém a pregação do evangelho.
E eles admitem isso aqui, né? As autoridades religiosas admitem quando eles dizem aqui: encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. E ainda eles afirmam que a pregação dos apóstolos incomodava eles, porque pela pregação dos apóstolos, na compreensão deles, eles estavam sendo acusados do sangue do Senhor Jesus. E de fato eles eram os culpados, porque foi aquela geração que condenou Jesus à crucificação. E aí a resposta que Pedro e os apóstolos dão para eles está no versículo 29. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro estava dizendo de forma muito clara que não iria se encurvar às pressões, não iria se submeter às ameaças, porque para eles o mais importante era obedecer a Deus. Que exemplo, irmãos! Que exemplo de firmeza, determinação, de coragem. Porque Pedro e os apóstolos falaram publicamente isso aqui. E disseram em alto e bom som que não iriam se submeter a uma lei que os impedia de falar do amor do Senhor Jesus, de pregar a salvação. Então, encontramos aqui no versículo 29 um exemplo deixado aqui pelo apóstolo Pedro e os demais apóstolos de perseverança, de determinação, de coragem, e um exemplo que nos deve inspirar para que nós não abramos mão da nossa missão, que é pregar o Evangelho, custe o que custar. Custe o que custar. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Esse é um princípio, é um valor da qual a igreja não pode abrir mão. O dever, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso cause repulsa por parte de autoridade. Mas a igreja não pode abrir mão desta missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Bom, saindo aqui de Atos capítulo 5, nós temos Atos capítulo 12, versículos 1 até o versículo 5, é o segundo cenário apresentado aqui na leitura bíblica em classe, que nos traz aqui uma perseguição sofrida pela igreja, dessa vez não é religiosa, é uma perseguição política, mas que foi também incitada pelo poder religioso. Porque olha o que diz o texto aqui, Atos capítulo 12, versículo 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, e nesse caso judeus religiosos, né? Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, Herodes era aqui o que governava essa região, e ele mandou matar a Tiago, irmão de João, e ele, percebendo que isso estava agradando às autoridades religiosas dos judeus, o que ele fez? Mandou prender a Pedro e colocou Pedro numa prisão com 16 soldados tomando conta de Pedro. Só que Pedro estava preso, cercado por esses soldados, mas no versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então veja bem, no primeiro cenário que nós lemos aqui, em Atos capítulo 5,
As autoridades religiosas ameaçam os apóstolos e os apóstolos disseram que importava obedecer mais a Deus do que os homens. Nesse segundo cenário, em Atos capítulo 12, nós temos Pedro preso por ordem de Herodes, mas temos também aqui uma reação da igreja muito interessante. Qual foi a reação da igreja mediante a perseguição que estava sofrendo? Qual foi a reação da igreja ao saber que Pedro estava na prisão? A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A primeira reação da igreja foi orar. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave do livramento e do sucesso. A igreja usou como ferramenta principal para vencer a perseguição a oração. Que lição maravilhosa! Que exemplo glorioso para a igreja dos dias atuais. Porque nós vivemos num país democrático, onde nós temos voz, onde ainda temos liberdade para se expressar, ainda podemos se posicionar publicamente, e tudo isso é muito importante. Hoje nós temos até a oportunidade de votar em representantes dos nossos ideais. Hoje nós podemos votar em pessoas que representam a igreja, ou seja, que defende os princípios e os valores da igreja, e tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor. Já que vivemos em um país democrático, é importante sim que a igreja tenha representação política também, é importante, está tudo certo, mas antes de tudo isso, irmãos, a igreja precisa orar. Antes da igreja se manifestar com discursos, antes da igreja se manifestar politicamente, antes da igreja se manifestar de forma pública, a igreja precisa orar. A primeira reação da igreja de Jerusalém, diante da perseguição sofrida, foi oração. A primeira reação da igreja diante da perseguição foi a oração. Quando Pedro estava preso, a igreja se mobilizou para orar. Vamos orar. E foi exatamente através da oração que a igreja vivenciou um grande milagre, que foi a libertação de Pedro da cadeia, da prisão. E quando a igreja ainda estava orando, a Bíblia diz que Pedro surgiu batendo na porta onde a igreja estava reunida, e uma menina, a Bíblia diz ali que Rod foi abrir a porta, e quando viu ali o rosto de Pedro, ela ficou extasiada, com o que ela viu Pedro na porta, e foi chamar os outros apóstolos, discípulos, e eles nem sequer acreditaram de imediato no fato de que poderia ser mesmo Pedro que estava ali, porque para eles foi algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que em primeira mão tiveram até dificuldade de acreditar que de fato era Pedro. Ou seja, a igreja, ela começou a clamar e Deus respondeu de uma forma milagrosa, extraordinária, a oração feita pela igreja. A igreja precisa orar. Antes de mais nada, orar. Antes de se posicionar, orar. A oração é o princípio para que a igreja possa caminhar firme, corretamente, para que ela venha ter uma direção. Tudo começa através da oração. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes, No primeiro tópico, nós temos aqui a igreja perseguida. O primeiro subtópico fala sobre os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5 mencionou 3 grupos. Então, quais eram os grupos que perseguiam a igreja? Os sacerdotes, os saduceus,
que eram os líderes religiosos, e os saduceus eram a elite religiosa. E também o capitão do templo, que era aquele, nós já explicamos aqui, um sacerdote de menor importância, mas que ocupava o cargo de capitão, que administrava toda a ordem do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tantos aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo, tá certo? Bom, o segundo subtópico fala sobre as esferas da perseguição. Quais eram as esferas de perseguição? Aí nós já falamos, né? A esfera religiosa e também a esfera política. Foram as duas áreas onde a igreja foi duramente perseguida. Terceiro subtópico, nós temos a igreja enfrentará a oposição. Então o comentarista colocou o seguinte: a igreja sempre enfrentará opositores. De um jeito ou de outro, isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. O segundo tópico da nossa lição trata sobre a igreja protegida. Primeiro subtópico, nós temos um anjo de Deus. Nós temos aqui nesse primeiro subtópico do segundo tópico algumas passagens bíblicas que nos mostram Deus usando anjos para se manifestar à igreja, para trazer proteção à igreja. Então, aqui temos o seguinte comentário. Lucas destaca aqui, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles também estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. São passagens bíblicas que nós temos no livro de Atos que nos apresenta a manifestação de anjos que foram, nesse caso aqui, mensageiros, instrumentos de Deus, para trazer a proteção à igreja, aos apóstolos. E essa manifestação angelical era uma forma de Deus mostrar para os apóstolos, mostrar para a igreja o quanto eles estavam protegidos e guardados pelo exército do Senhor, pelo próprio Senhor. Segundo subtópico, nós temos a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então a igreja, ela era marcada por oração. Ela tinha uma vida de oração. A igreja de Jerusalém, ela era uma igreja vencedora e não temia as perseguições, porque ela vivia numa íntima comunhão com Deus. Ela tinha uma profunda intimidade com Deus. E essa vida de oração, de intimidade com Deus, fazia com que os crentes fossem destemidos. Ou seja, não temiam a morte, não temiam perseguições. Terceiro subtópico da lição, nós temos aqui o valor da oração. Bom, o terceiro tópico e último tópico desta lição traz como título a igreja destemida. Primeiro subtópico, nós temos o testemunho com poder. Segundo subtópico, convictos de sua fé. E o terceiro subtópico, aqui não tem nessa parte aqui, né? Então, nós temos o primeiro subtópico, testemunhos com poder, e o segundo subtópico, convictos de sua fé. A nossa conclusão da lição diz o seguinte: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições.
O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Eu já comentei no início e volto a repetir, ninguém quer passar por perseguição, por sofrimento. Ninguém, nenhum de nós desejamos isso. No entanto, temos a consciência de que servir a Deus, pregar o evangelho genuíno, viver a verdade do evangelho, incomoda. Incomoda o mundo, incomoda o sistema, incomoda o diabo e, consequentemente, nós vamos ser perseguidos por causa disso. Eu já falei aqui, estamos em um país de maioria de princípios cristãos e mesmo aqui nós somos perseguidos. A nossa perseguição não chega a ser física, mas moralmente falando, somos perseguidos moralmente falando. Estamos a todo momento nos deparando com ideologias, com pensamentos que têm como objetivo desconstruir a mensagem do Evangelho, desconstruir a identidade da igreja. E isso não é perseguição? Isso é uma perseguição. Nós enfrentamos isso. Mesmo em um país cristão, nós enfrentamos essas dificuldades. Por quê? Porque a igreja, ela vai de encontro ao sistema. Ela vai na contramão do mundo. E por essa razão, ela sofre perseguições. Agora, a igreja, nos dias atuais, deve aprender com a igreja de Jerusalém a não temer, não fraquejar, não recuar diante das perseguições, sabendo que a perseguição é uma realidade que nós enfrentamos, mas na mesma proporção que somos perseguidos, somos protegidos, somos guardados, somos sustentados, somos capacitados, porque o Senhor, Ele cuida da sua igreja. O Senhor guarda a sua igreja. O Senhor livra a sua igreja. O Senhor protege a sua igreja. Deus abençoe os irmãos. Espero que essa lição contribua para que forneça a vocês importantes subsídios para o estudo da lição nesse dia 17 de agosto de 2025, que será o dia onde os irmãos estarão estudando esta lição na escola dominical. Compartilhe, comente a nossa lição. Se você gostou, envie aí, compartilhe o nosso link para os seus amigos, para os seus irmãos, para que eles possam também acessar aqui a nossa lição, tá bom? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, é importante para que venha fortalecer também aqui esse projeto que temos de estudar as lições da escola dominical e trazer para vocês toda semana subsídios para o estudo da revista. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.